Eu queria muito rapidamente agradecer ao presidente da Junta de Freguesia de Joaquim Alves Fonseca, que não sei se já terá chegado. Queria agradecer à Escola Secundária de Joaquim, na pessoa da diretora, a doutora Luísa Pereira, ao responsável de informática, que é o professor Carlos Matos, ao responsável de segurança, que é o Sr. Casimiro, e à Sra. Lourdes, estava lá na recepção, e à Casa do Povo do Porto de Joaquim, que é parceira na organização deste dia do clube. Queria agradecer ao Presidente José Carlos Rocha, que está cá, ao Vice-Presidente da Assembleia Geral, José Carlos Silva, que também está cá, e ao Relações Públicas, Carlos Monteiro, que infelizmente não pode estar hoje connosco, com compromissos inadiáveis. Muito obrigado a todos, em nome da organização. Para este primeiro painel, nós designamos de Portismo em Casa. Nós temos connosco o Pedro, Jorge Vieira e Cristiano Pereira, que eu pedia para se juntarem aqui comigo no palco. Os vossos microfones estão a funcionar, espero-vos há bocadinho. Neste primeiro painel, o tema, conforme vocês sabem, o tema de fundo deste dia do clube é o portismo. Há muitas formas de nós olharmos para o portismo e, portanto, nós procuramos organizar os vários painéis que nos dessem um bocadinho de perspectivas diferentes de como se pode olhar para o portismo. Nós, neste painel, chamamos Portismo em Casa e qual é a ideia? A ideia foi trazermos aqui pessoas com diferentes passados ligados ao nosso clube, que foram pessoas que, de uma forma mais ou menos interventiva, estiveram ligados ao clube. Hoje em dia não estão, mas continuam a ser todos eles grandes portistas e, portanto, têm uma visão de como é que a gente olha para o portismo agora a partir de casa. Já não dentro do clube, mas como é que se olha para o portismo a partir de casa. Não é? E eu, se calhar, muitos de vocês conhecem, obviamente, o Jorge Vieira, o Cristiano Pereira e o Rui Pedroso. Eu era capaz de lhes pedir para uma pequena apresentação inicial sobre aquilo que foi o passado ligado ao clube, cada um deles, e depois vamos conversando um bocadinho sobre diversos temas. Eu vou lançando aqui diversos temas mais ou menos provocatórios para ver se animamos um bocadinho esta nossa conversa. Eu vou começar pelo Jorge Vieira, a quem agradeço a presença, e ia-lhe perguntar uma pessoa, um senhor que foi dirigente do clube nos anos 70, no início dos anos 70, que trabalhou, algumas das pessoas aqui presentes são tão novas que só conhecem o Presidente, que é o Presidente Jorge Monteiro da Costa, mas as pessoas já com mais alguma idade ainda se lembram que o clube já existia antes do Presidente Jorge Monteiro da Costa, e que houve outros dirigentes, e houve outros treinadores, e outros jogadores, e portanto eu perguntava ao Jorge Vieira, como alguém que foi dirigente do clube, que esteve envolvido em situações como a contratação de comidas, por exemplo, não é? Conte-nos um bocadinho do seu passado, dirigente às pessoas que não conhecem, e alguns momentos interessantes relacionados com esse passado. E qual é a sua perspectiva hoje, como portista que vê as coisas do outro lado? Muito bom. Portanto, muito obrigado pelo convite, porque sim nos proporciona um contato com algumas figuras do clube que dificilmente nos dias de hoje a vida não nos permite ter esses contactos com alguma facilidade. Ora bom, eu sou do tempo, portanto, vejo
era diretor do Porto, estávamos num dirigismo não havia profissionais, era madurismo puro, não é? Entretanto, isso não deixou que o Porto, apesar de tudo, conseguisse, mesmo no trabalho de amadores, um clube atlético, em modalidades que algumas, infelizmente, estavam já a desaparecer, no caso do alguns, no caso do hockey em campo, e, enfim, e outros, ciclismo, natação e outros. Mas tudo isto era feito com dirigentes amadores. Uns melhores que outros, é certo, mas, sobretudo, todos eles com grande dedicação e um espírito de sacrifício tremendo que levava a situações financeiras, económicas e familiares que estavam em segundo lugar. Primeiro estava o próprio Porto acima de tudo. Não vou lembrar aqui todos, porque poderia eventualmente falhar-me algum, mas não posso deixar de lembrar, por exemplo, o Alfredo Bastos, que foi diretor do basquetebol, que tinha uma ideia idêntica à minha, queria valorizar a equipa de basquete, já tinha Tocovilhas na altura, e ele queria um Mário Coelhas, e foi buscar o Robert. Era um homem com ideias, entregou imenso ao clube, muito dinheiro, inclusivamente. Outros, de igual forma. Portanto, o clube sempre viveu, mas com grande credibilidade e com grande entrega. Não posso deixar também de referir que eu fiz grande sacrifício. Não há dúvida nenhuma, porque dentro das grandes jogadores, aquela que mais tempo exigia era a diretora de futebol. Não havia mais nada, não havia secretário, não havia praticamente nada. Nós tínhamos que fazer praticamente tudo. Isso levava a um extremo. Eu cheguei a dizer que para desempenhar esta função de diretor, era preciso que tivesse alguma identificação, tinha que ser uma pessoa, ou alguma identificação com o futebol, mas que fosse órfão, solteiro e capitalista. Porque só assim se justificava continuar. E eu andei há algum tempo, mas depois tive que, efetivamente, acabar de desistir, que era incomportável. Não posso, entretanto. Agora, como é que nós estamos a falar, para quem não se lembra, ou para nascer na altura, estamos a falar no início dos anos 70, meados dos anos 70. Como é que uma pessoa, anos 70, como é que uma pessoa que tinha a sua atividade profissional, como era o caso do conseguia conciliar com a exigência de ser diretor? Tinha que ser, porque quando se assume uma situação, mesmo que ela represente prejuízo para outro setor, nós temos que tentar levar até ao final. Foi exatamente aquilo que eu fiz, embora eu tivesse a perceber também o caminho, que não era uma função para mim, porque eu estava a prejudicar tudo, mas, entretanto, em termos de prejuízo, apesar de tudo, eu não posso deixar de referir o nome de Afonso Pinto Magalhães. O Afonso Pinto Magalhães, para além do seu grande politismo, da sua grande dedicação, foi um homem que despendeu milhares de contos, incluindo passos de atletas, tais como Flávio, Abel, Marissa e outros, tudo do bolso dele. Inclusivamente numa reunião que eu tive com o Artur Baeta, no final do mês, logo nos primeiros tempos, vi que o recibo do ordenado do Flávio era de 10 pontos, toda a gente ganhava 13 pontos e 500. Eu disse, como é que é possível? Sr. Jorge, é o Pinto Magalhães que faz o resto. Convinha, se calhar, lembrar às pessoas mais novas que o presidente Afonso Pinto Magalhães foi presidente do clube antes do Dr. Américo de Sá, por sua vez foi presidente do clube antes do João Pinto Magalhães. Ele só foi. Ele não abdicou. E ele foi obrigado a abdicar por imposição da família, pelo seu grande desgaste que estava a ter e grandes dispêndios. Portanto, nunca lhe foi feita, inclusivamente, uma homenagem que eu me recordo, nem póstuma. Portanto, eu, neste momento, eu dizia que uma salva de palmas para Pinto Magalhães. Posto isto, passando para um segundo assunto, a não sei que este não seja bem esclarecido. Não, nós iremos voltar a si, naturalmente, iria passar aqui para
nos honra com a sua presença hoje aqui. Eu penso que o professor nunca teve nenhum cargo de dirigente do clube, mas era alguém que vivia intimamente o clube por razões familiares. E o que eu perguntava é como é que alguém que é filho de uma pessoa que, num determinado momento da vida do clube, eu diria, acho que não vou exagerar, era se calhar a pessoa número 1 do futebol do Porto, ou pelo menos era a pessoa seguramente mais odiada em Lisboa pelos nossos queridos rivais, e foi destratado e insultado publicamente do pior. Como é que alguém que era filho assistia a isto? Como é que sofria? Como é que reagia? Como é que, conta-nos como é que um jovem na altura, Rui Pedroso, como é que vivia estes episódios que envolviam o seu pai? Bom dia a todos. Gostava de agradecer ao Paulo Guizarro e a todos os organizadores deste dia do clube o amável e honroso convite que me fizeram para estar aqui, porque na verdade deste conjunto das pessoas que aqui está sentado hoje, sou o único que nunca foi desportista e nunca foi dirigente desportivo. Portanto, a minha ligação ao Futebol Clube do Porto, porque eu sou sócio há 40 anos, fez sentido pela via familiar, não é? Por meu pai, como bem assinalou quando está a fazer a pergunta. Bom, isto viver em casa de um desportista e de um treinador de futebol, como foi meu pai, naqueles tempos conturbados em que o Porto definitivamente se afirmou como grande potência desportiva nacional, muitas vezes tendo que arrostar com aquilo que ainda hoje se verifica em Portugal, não é? Com um centralismo mental, muitas vezes asfixiante, com a macrocefalia dos poderes que nos querem impor. Ora, foi muito importante naquela época, ali por meados dos anos 70, vencer essa barreira e afirmar definitivamente o Porto como grande potência desportiva nacional, e digo nacional porque temo bem que antes disso o Porto não se conseguisse afirmar para além da cidade, da área metropolitana do Porto e da região norte, que de alguma forma já representava. Portanto, a afirmação do Porto como potência desportiva nacional dá-se a partir daí. Bom, e seria evidentemente ocioso estar aqui a enunciar o número de feitos e de êxitos que o Porto conseguiu agregar nestes últimos 30 e tal anos, para os quais eu acho que é justo reconhecer que o meu pai teve uma contribuição fundamental. Viver o desporto em casa sempre viveu de uma forma especial, não é? Porque as alegrias e as tristezas em que o futebol é fértil, nós vivemos de perto e, portanto, a família não podia escapar, quer eu, quer relativamente novo na altura, eu teria, enfim, os meus 20 anos, menos 16, 17 anos, ali por 76, 77, os meus irmãos ainda eram mais novos, mas de facto todos nós vivemos muito intensamente aquele período conturbado da afirmação do clube, enfim, alguma aleivosia com que o meu pai teve que arrostar, sobretudo vinda do Sul, não é? Porque de facto quando os poderes instalados são confrontados, essa é uma reação natural e devemos contar com ela, e nós fomos acompanhando isso de muito perto. Na verdade, eu gosto de citar este exemplo porque é curioso, o meu portismo até começou verdadeiramente, se quisermos, antes do meu pai, com o meu avô levava, o meu avô pai da minha mãe, levava-me a ver os jogos no Estado das Antas. Aliás, o meu pai e o meu avô eram bastante amigos e o portismo já vinha dele, era um sócio muito antigo do Porto. E de alguma maneira esse portismo também se perpetua agora em minha casa porque o meu filho é atleta de futebol do Porto e portanto quer dizer, é um fenómeno, o portismo é um fenómeno que atravessa gerações. Mas deixe-me dizer uma coisa ainda a propósito da sua pergunta, não querendo alongar muito mais. O meu pai tinha duas grandes paixões, não é? Que eram o futebol e a família. Enfim, não sei qual é que pesava mais na cabeça dele, porque ambas, mas que tinha uma preocupação muito grande em separar as águas e separar os dois registros, o registro afetivo e familiar do registro profissional. É evidente que era inevitável que em casa não se sentissem os efeitos dos êxitos ou dos fracassos esportivos, isso é evidente, não é? Mas ele procurava muito bem separar as coisas,
não gostava que a família, enfim, se apercebesse das dificuldades que eventualmente estivesse a passar, poupava a família a esse tipo de incidentes e de acontecimentos, mas evidentemente nós não podíamos ficar insensíveis ao que se passava na vida dele, porque o futebol, inevitavelmente, não era só, digamos, a atividade desportiva e aquilo que dá hoje o prazer e a emoção às pessoas, ao comum dos adeptos. Para nós era mais do que isso, era também uma forma de vida, não é? E, portanto, era uma forma de ganhar a vida para o meu pai, não é? E é evidente que não podíamos ficar insensíveis ao que se passava na carreira profissional dele. Era com muita atenção que o acompanhávamos, mas sublinho este aspecto, ele procurava sempre separar as coisas e poupar a família àquilo que muitas vezes via na aula. Mas mesmo que o seu pai não quisesse levar o futebol como tema para casa, ele entrava-vos pela porta, pela janela, por todo lado, não é? Era inevitável. Não, isso era inevitável. Tanto era inevitável, e eu acho que isso deixou marca, sobretudo, acho que deixou marca, enfim, em toda a família, se calhar em mim de uma forma mais particular, sou talvez o mais entusiasta adepto, não diria do Porto, porque os meus irmãos também, mas do desporto em geral, porque eu não só sou amante do Porto e do futebol, como gosto muito de desporto. E, portanto, o desporto para mim é uma segunda forma de respirar, não é? Para além de outras atividades, mas o desporto muito em particular. Razão pela qual eu citei esse exemplo, digamos que o futebol já nasceu com o meu avô, prolongou-se intensamente com o meu pai, evidentemente, e agora prolonga-se também no meu filho. Não que eu tivesse que fazer dele desportista à força, mas é evidente que essa influência familiar contamina positivamente as nossas. É quase genético. É quase genético, quase faz parte da nossa vida. E depois ainda há uma pergunta, mais umas perguntas que eu queria fazer sobre isso, mas tínhamos passar agora ao Cristiano Pereira, penso que todos ou quase todos conhecerão. Foi um atleta extraordinário, um treinador extraordinário, penso que foi da formação do Futebol do Porto e, portanto, é alguém que começou nos escalões de formação do Futebol do Porto, de hóquei em patins, depois foi jogador do Futebol do Porto, foi treinador, ganhou tudo o que havia para ganhar como jogador e como treinador, quer ao serviço do clube, quer ao serviço da Seleção Nacional, penso eu. Atualmente é alguém que penso que não está diretamente ligado ao clube, mas o que eu lhe perguntava, Cristiano, é como é que alguém que viveu toda esta cadeia, este ciclo de vida, desde jovem até treinador, como é que alguém olha hoje, e estando hoje relativamente desligado, embora eu vejo muitas vezes no Dragão Caixa a assistir aos jogos, olha para trás, olha para o portismo do seu tempo, olha para o portismo atualmente, vê diferenças, não vê diferenças, é a mesma coisa. Conte-nos um bocadinho. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite que fizeram nesta quinta edição, creio enfim, da vossa gala. Se me permites, eu olho aqui para uma plateia bem interessante e há aqui pelo menos 4 elementos que eu queria tocar, porque também eles, e espero não me enganar, só estou a ver 4, se calhar pelo menos escapar alguma, mas eu tive aqui a visionar para não me esquecer nenhum. E um deles chegou há pouco tempo, creio que o Fiorico, não é verdade? Chegou há pouco tempo e outros que já chegaram há mais tempo, caso do Fernando Machado, do Oscar e do Eduardo Luís, e como eu também partilhamos o gosto e a honra de sermos atletas do Futebol do Porto. Acho que não esqueço nenhum deles, nem é qualquer desprimor, bem pelo contrário, para a restante assistência que está. Eu acho que o tema é o portismo em casa, não é? Portanto, o portismo aí, só para ficar, porque o caso do Fernando Machado, que eu conheço há quantos anos, Fernando? 40 e pico, não é? E o Oscar, que foi filho, foi autista, e foi filho de uma pessoa que nos diz muito do hockey patins, que era o Sr. Oscar, que era a pessoa que tratava de material, nomeadamente dos patins. Ele também seguiu, ou melhor, seguiu o gosto do pai. O pai não foi autista, não, e integrou também equipas de futebol do Porto. O Eurico e o Eduardo Luís, nem vale a pena falar do nível da qualidade
Quer dizer, eu nasci numa casa em que todos eram portistas. Eu era o elemento mais jovem, éramos 4, a mãe, o pai, o irmão mais velho e eu. Isto remonta a finais dos anos, meados dos anos 60, em que eu posso historiar um bocadinho, a fazer isto rapidamente, realmente, apesar de não ver aqui muita gente nova. É importante contextualizar isso, sim. Exato, muita gente nova pensa que a sexta edição poderão tentar fazer um forcing junto dessa camada populacional, não é? Porque realmente essa seria mais aplicada, esta questão de historiarmos como era a vivência portista em casa dos anos 60, 70 e por aí fora. Portanto, mas não querendo alongar-me demasiado, portanto, era uma figura portista e perto da nossa casa existia o campo da Constituição, que era um campo, para quem não souber, era um campo que era constituído de um campo de futebol de saibro, como se dizia na altura, de saibro, e tinha um ringue de patinagem, e portanto aquilo era realmente, na altura, para além do Estádio das Antas, era uma catedral também, uma mini catedral para as modalidades. Ali jogava-se tudo, hóquei patins, basquetebol, handball, voleibol, jogava-se o Jorge Guerra, já ficou o hóquei em campo correndo no corpo, o handball de 11, que acho que era um jogo espetacular, e portanto nós íamos para ali e fazíamos um bocadinho de tudo. Jogávamos basquete, jogávamos hóquei, não era tão fácil, porque era necessário saber andar de patins, portanto a adesão ao arco era mais, digamos, selecionada, mas realmente, como o Rui Pedro também realizou, eu pego uma bola de basquete, sei jogar basquete, pego uma bola de bola, sei jogar bola, portanto, os fundamentos do desporto em geral, das modalidades em geral, nós ali no campo da Constituição aprendíamos aquilo tudo. Recordo no atual presidente da Federação, Fernando Lourdes, que é meu contemporâneo, eu sou para o basquetebol, o ilustre médico Leandro Massada, que também o handball fazia parte do nosso grupo, e tantos outros que naquela época passaram pelo campo da Constituição e acabaram por ser desportistas de relevo do Futebol do Porto, atletas do Futebol do Porto e também na vida pública, também pessoas muito respeitadas. Portanto, fazia-se de tudo um bocadinho, saía de casa, então nas férias era de manhã à noite no campo da Constituição. Portanto, isto realmente é uma realidade que não tem nada a ver com a de agora. Mas, para mim, não me causa grande consternação, digamos assim, não fico assim triste, desgostoso. É evidente que, por exemplo, no caso do Futebol do Porto, que eu gostava era que o Futebol do Porto fosse o clube mais eclético do mundo, portanto, que fosse tipo Barcelona ou coisa que o era. Dadas as circunstâncias, por isto ou por aquilo, estamos reduzidos às modalidades que temos. Isso não tira o impacto nem o brilhantismo do clube e o prestígio do clube, mas era um dos aspectos que me parecia importante, porque é realmente uma base forte para cimentar o portismo e para cimentar tudo aquilo que é ser portista, que é ser um grande perdura, passa de gerações para gerações. Porque o futebol realmente é o estádio do Dragão, vais ao Dragão, custa a cota de sócio, custa o lugar, o bilhete, custa essas coisas todas. Eu costumo dizer, no meu tempo, quando começamos, nós sabemos que íamos à Constituição, ninguém nos dizia quem é o senhor. Hoje em dia, o sócio do Porto não entra em lado nenhum, ou melhor, não tem as portas franqueadas, portanto, por isto ou por aquilo, de uma forma ou de outra, terá que o efetuar para estar presente, para ter acesso, tem que é de uma forma completamente diferente. Portanto, um bocadinho em relação às modalidades, realmente, eu ia me dirigir à questão do passado e do presente. Não me parece, gostaria que o clube fosse mais eclético, que tivesse mais modalidades que já teve, mas também é uma situação que eu procuro consciencializar nos tempos que atravessamos. No caso do hóquei patins, e este pensamento, tenho também em relação ao hóquei patins, porque normalmente o hóquei patins é uma modalidade que, enfim, todos sabem, granjeou um prestígio enorme na década de
40, 60. E normalmente, e vou terminar com este comentário, normalmente quando me interrogo isto, para terem a noção também, de que eu penso que as coisas devem ser analisadas nos tempos, dos respectivos tempos. Porquê? Eu, no aplicativo, tenho a certeza que eu, e até falo do António Lourenço, que foi treinador do Futebol do Porto, também, nós, se calhar, estávamos nesta guerra, com alguma dificuldade. Agora, tenho a certeza que os grandes autistas meus jogaram na minha guerra com toda a facilidade. São diferentes, os modelos são diferentes, enfim, a sociedade é diferente, tudo é diferente. Portanto, com isto, o que é que eu quero focar? Na minha perspectiva, devemos analisar as coisas em função da época que elas passam. Obrigado. Tocou em alguns temas que, se tivermos tempo, iremos voltar lá, mas queria aproveitar aquilo que disse, voltando ao Sr. Jorge Vieira. Eu notei na sua primeira intervenção, quando nos falou de como era o clube no início dos anos 70, e finais dos anos 60 e início dos anos 70, em que tínhamos um conjunto de dirigentes completamente amadores, dedicados ao clube, que inclusivamente punham em segundo plano a sua atividade profissional, a sua vida familiar, com grandes sacrifícios. Eu não tenho noção de alguma, como é que diz, de alguma tristeza por isso não ser ou conhecido ou reconhecido atualmente pela esmagadora maioria da franja de adeptos e sócios do Futebol do Porto. E o que eu lhe perguntava era, porquê é que acha que isso acontece? Porquê é que acha que falta memória histórica à generalidade dos sócios e adeptos do Futebol do Porto, por um lado? Acha que o portismo, como era vivido nessa altura, finais dos anos 60, início dos anos 70, é impossível hoje em dia, com o nível de profissionalização que existe, termos algo semelhante? Como é que olha para estas questões? O Porto tem mais de um século de existência, não é? Isto não vai nenhuma crítica ao atual Presidente, mas penso que estamos a viver uma presidência em que Pinto Costa só pensa que o clube existe a partir do seu mandato, de há 30 anos. E o clube tem muitos mais anos. Inclusive, há bocadinho falei nas festas de homenagem, que normalmente se fazem postumamente, e eu só as admito em caso de doença grave ou um acidente, porque elas devem ser feitas, outras pessoas estão aqui, eu não estou a falar para mim, nem estou à espera disso, porque ainda por cima nasci em Coimbra, e em Coimbra aprendi um fado que era, para mim, rosas brancas, para mim ninguém as corte, se as não tive na vida, também as não quero na morte. Portanto, eu não estou, e até porque houve outras individualidades, outras pessoas, outros dirigentes, outros meus colegas, que talvez não fossem muito melhor que eu. Mas, para um bocadinho assim, nós devíamos ter o Presidente devia estar um bocadinho também preocupado com o passado, e efetivamente não está. Bom, mas isso é natural, porque é a vivência dele, foi a vivência, e foi a partir, efetivamente, daí que o Porto teve as maiores conquistas e com muito mérito para ele. Não há dúvida nenhuma, não estou a dizer, estou a tentar fazer qualquer tipo de crítica. Claro que eu gostaria mais é de saber como é que se chegou, onde se chegou depois dos anos 72, 73, que aí, no futbolisticamente, dificilmente ganhávamos, não é? Não era só porque também nós tivéssemos equipas más, mas era porque os outros também ainda por cima tinham melhores. Não é? E a situação, entretanto, resolve-se porque havia falta de estruturas no clube. Não havia só problemas técnicos, havia falta de estruturas. Inclusive, eu, já na última final da gerência, disse ao Dr. Médico Sá,
Se não vier o Pedroto, enquanto o Pedroto não vier, não temos hipótese nenhuma de dar o salto qualitativo, o salto que necessitamos. Nós precisamos de um engenheiro que construa os alicerces, independentemente de juntar-lhe a categoria técnica perfeitamente já reconhecida. Deixa-me só perguntar uma coisa, então. Havendo esse sentimento tão grande que existia nessa altura de que uma pessoa com a personalidade e a competência de José Maria Pedroto era fundamental para reerguer o clube, Claro. como é que o Sr. Jorge Vieira olha para aquele episódio de que o Pedroto, numa Assembleia Geral, foi proibido de voltar ao clube? Como é que olha? Isso aconteceu por um acidente. Um acidente, quer dizer, há uma digressão, resumindo, há uma digressão em África, e o Pedroto tem conta desta situação. Numa altura, após terem sido excluídos 3 ou 4 jogadores, numa fase conturbada que houve, o Pedroto excluiu-os e tive algum azar na parte final, porque o jogo mais difícil, tínhamos 3 jogos para fazer, o jogo mais difícil era o Roda de Buff, e ele promoveu inclusive o Leopoldo da capitão, e saiu o Atlanta, o Américo, o Dor, enfim, esses lá, e foi ganhar. Depois perdemos cá, curiosamente muito mal, falhamos com um penal do mal, pode acontecer. O Manuel António marcava gols com o Canela, também marcou mais uma vez, e não conseguimos. Entretanto, vão em África, à saída do aeroporto, eles são recebidos, a caravana, apareceram jornalistas e estranharam como é que os jogadores foram integrados na comissão. E o Pedroto disse que foi por opção do presidente Pinto Magalhães. E ele disse, então o Pinto Magalhães rodou a corda. Quer dizer, a frase do rodou a corda, que é que deu origem a todo este processo, não foi dita por Pedroto. Foi uma afirmação, do jornalista, em que o Pedroto, ao concordar ou não corrigir, claro que assumiu. O que é que acontece, entretanto? O Norte Esportivo, nos outros jornais nem sequer falaram nisto, o Norte Esportivo trouxe logo esta entrevista para o jornal. Claro que o Pinto Magalhães, o Alves Teixeira, que era muito amigo do Pinto Magalhães, e não se podia tocar com o Pinto Magalhães, que ele defendia sempre, até por razões várias, depois que ele dava o Vasco da Gama, etc. E disse, mas eu vou contar um outro pormenor, é que o Pedroto, já no tempo do jogador, não tinha uma boa relação com o Alves Teixeira. Já vinha desde o tempo do jogador. Alves Teixeira, que era o diretor do Norte Esportivo. Era o diretor do Norte Esportivo, que era em frente ao Janeiro, em Santa Catarina. E eu recordo que um dia estávamos no café e ele até capaz, nas entrevistas, nos comentários que fazia, atacava um bocadinho o Pedroto, e dizia, ó Jorge, e hoje vais-me levar à porta vais-me levar ao Norte Esportivo. Quero ir ao Norte Esportivo, tenho que tirar satisfações com o Alves Teixeira. E eu disse, como é que é? Mas agora vou ter um bom governo, que ele não, vou-lhe roubar as canetas, porque ele assim não escreve mais. Vou-lhe roubar as canetas. E então, o que acontece? Portanto, o Pinto Magalhães não é que é o grande culpado disto. Quem sempre alimentou isto foi o Alves Teixeira. Mas então acha que se não fosse diferente, o José Maria não podia ter vindo mais cedo para o Porto? Podia ter vindo. Nós fizemos uma reunião em minha casa. Eu, o Dr. Américo Sá, o Silvio Soares, que era vice-presidente, e o tesoureiro, o Dr. Daniel Mendes. Ali ficou assente fazer-se uma nova assembleia para a vida do Pedroto. Disse, sim senhor, eu venho, tenho que ir. Eu venho. Nem ponho condições, porque as condições, é de certeza, são as mais fáceis de encontrar. Porque ele ainda estava, portanto, em Setúbal na altura. Era desculpa, mas aqui para o Boa Vista. Não, naquela altura não veio para parte nenhuma. Naquela altura eu, como no jornal, no dia seguinte, o Alves Teixeira, mais uma vez, quando soube que houve esta reunião, saiu com letras garrafais no jornal. Traição. Esta nova direção prefere estar a fazer uma nova traição ao Pinto Magalhães. Quer dizer, estragou logo o programa. O Pedroto foi fora imediatamente de Setúbal e disse ao Jorge, vamos dar por terminados os contactos que tivemos, porque eu vou continuar aqui, porque eu não quero, para aí já não vou de certeza, já, e não quero estragar a minha vida aqui em Setúbal, onde eu estou bem, apesar de tudo. Tenho que ficar desempregado. Portanto, em Alves Teixeira é que impediu praticamente a vida do doutor. E nesta altura, o que é que acontece? É que eu digo, nós perdemos 4 anos com esta situação,
nós perdemos 4 anos. Porque, efetivamente, tudo aquilo que eu dizia acerca do valor disso, mas estava confirmado. Perdemos 4 anos. Porque depois que ele veio, criou a tal estrutura, criou aquilo que era tudo quanto era necessário, conhecia todos os centros todos e os resultados apareceram. Portanto, o Gomes Teixeira eu não quero criticar, porque ele era portista. Só que muitas vezes o portismo das pessoas exagerado também nos leva a fazer críticas ao próprio clube. Isto acontece com muita frequência. Nós somos muitas vezes os mais críticos de nós mesmos, do nosso clube. Quando não devíamos ser um pouco mais condescendentes. Porque ainda por cima não se pode ganhar sempre. E, portanto, o que eu lamento é que se tenha perdido 4 anos. Eu ia aproveitar o que falou agora o José Maria Pedroso, que ia perguntar ao Rui Pedroso, ao filho, com certeza terá memória, enfim, desses tempos em que o seu pai era treinador no Vitória de Setúbal, depois, penso que no Vitória de Setúbal o seu pai veio para o Boa Vista e só depois do Boa Vista é que regressou ao Futebol Clube do Porto. Na altura em que, portanto, isto se passou, isto que o Sr. Jorge Vieira falou, se passou, o seu pai sofria por o seu próprio clube, os adeptos do seu próprio clube, por uma coisa, deixa-me dizer de outra maneira. Uma coisa, penso eu, é o seu pai ser atacado por jornalistas benfiquistas, sportinguistas, adeptos benfiquistas e sportinguistas que levaram cartazes para os estádios, assintosos, alguns até insultuosos para o seu pai. Outra coisa era, dentro do próprio clube, haver sócios do clube, ou jornalistas, ou não sei se dirigentes, que também, digamos, não diria atacaram o seu pai, mas que de alguma maneira não viam com bons olhos o respectivo regresso ao clube. Isso, para alguém que é filho, já me sabe que o seu pai não levar estas coisas para cá, mas para alguém que é filho e que sente estas coisas, como é que isto era visto? Como é que era visto ver o seu pai ser, entre aspas, atacado pelos próprios adeptos? Vamos lá ver, eu acho que na pessoa tem que ser distinguidos vários planos. O meu pai era várias coisas ao mesmo tempo, era profissional de futebol e por isso fez a sua carreira também noutros clubes que não o Porto, mas tinha também dentro de si um portismo muito arraigado. Convém lembrar, o meu pai foi jogador do Porto, não é? Foi nos Júniores do Porto, começou a sua carreira desportiva. Portanto, o meu pai tinha um portismo muito arraigado, sem deixar de ser profissional de futebol, e teve naquela época, eu não tenho grande memória vivida desse tempo, mais daquilo que li depois do que vivi nessa altura, do diferente que o opôs a Pinto Magalhães. Mas também convém lembrar aqui outra coisa, e ao próprio jornalista do Noto Desportivo. O meu pai era uma pessoa de ideias fortes e de personalidade vincada, e portanto aqui não se trata tanto de ele, enquanto portista, se opor a outros portistas, trata-se mais de confrontar pontos de vista. E aí, claramente, o meu pai não era o homem de se pregar a nenhum tipo de sujeição ou de interesse se achasse que as suas convicções estavam a ser atropeladas ou que a verdade estava a ser posta em causa. Eu vim fazer isso em múltiplas ocasiões. Vim, por exemplo, e acho que isso diz muito da sua personalidade, mais do que da sua personalidade, do seu caráter, a maneira como ele saiu de Setúbal, não é? Em clara oposição a um dirigente da altura do clube que quis impor a proibição aos jogadores de se pronunciarem perante os órgãos de comunicação social. Portanto, isto em 1973 tinha talvez um peso redobrado, em plena censura, antes do 25 de Abril, a posição que tomou em clara defesa dos jogadores contra o presidente do clube. E há uma coisa, eu já disse isto em várias ocasiões e quero deixar aqui muito sublinhado. O meu pai era daqueles que achavam, e já agora, eu também acho, que o mais importante no desporto são os praticantes e são os jogadores. Não são os dirigentes, não são os treinadores, não são os adeptos, são os praticantes. E estão aqui vários, está aqui o Cristiano ao meu lado, e de facto, o meu pai tinha pelo jogador, o protagonista, um respeito enorme. Tudo o que representasse
pôr a dignidade do jogador em causa para ele era fundamental e era sempre motivo de forte oposição. Portanto, aqui mais do que propriamente confronto entre portistas, enfim, ninguém discute o portismo de Pinto Magalhães, né, o portismo de Alves Teixeira e de muitos outros que passaram pelo clube, e o clube efetivamente não tem 30 anos, o clube vai quase nos 125 anos de história, mas quer dizer, efetivamente, quando se ele sentisse, e viu-se isso com esses episódios com Pinto Magalhães, não é? E depois mais tarde, não é? No verão quente, quer dizer, o meu pai era fiel às suas convicções, ao seu pensamento, tinha uma personalidade forte, não admitia atropelos, pugnou sempre, outra coisa muito importante e que hoje se vê, pugnou sempre uma delimitação clara das responsabilidades nos clubes. Isso é verdade e tem que ser verdade em qualquer organização. Nenhuma organização resiste a um clima de funcionamento em que as responsabilidades entre as várias hierarquias, entre os vários protagonistas não estejam claramente delimitadas. Essa é seguramente uma regra de boa organização e a boa organização é um fator determinante para o sucesso. Portanto, ou seja, convergiam aqui uma série de aspectos em que, enfim, para quem, embora precocemente desaparecido, privou de perto um homem como eu, que era filho até aos 20 e tal anos, quem o conhecia dentro de casa, nas tomadas de posição pública que teve e em todo o seu percurso profissional, percebia claramente que se estava perante um homem de personalidade firme, de convicções vincadas, mas também, e digamos, alguns episódios da sua vida podem contrariar esta ideia, uma pessoa de uma afabilidade, de uma cordialidade e de um sentido de diálogo extraordinários. E uma outra coisa, já agora que acho que é um episódio engraçado, eu como filho recordo sempre isto com muita emoção, que era, por um lado, quase o caráter premonitório que ele tinha na avaliação do fenómeno desportivo. Enfim, num tempo em que havia poucos jogos na televisão, eu lembro de ver vários jogos com ele e era rara a ocasião em que ele não acertava na tendência do jogo. Ele não era adivinho, evidentemente não acertava no resultado. Mas eu gostava muito de perguntar aos 5, 10 minutos do jogo quem é que achas que vai ganhar. Ele normalmente acertava, não é? Como um outro episódio muito curioso, e aqui já no Porto, quando os jogos eram invariavelmente ao domingo, não é? E não havia televisão, e quando não havia jogos, ele, como tinha de facto essa paixão acrisolada pelo futebol, não podia ficar em casa sem ver um jogo, ia ver jogos da Distrital. Se não fosse um jogo da Distrital, ele ia ver jogos da Distrital. E era muito engraçado porque quando ele entrava no estádio, as pessoas rapidamente se distraíam do jogo e ficavam a olhar para ele. Portanto, era engraçado depois ver os miúdos ali à volta, a pedir autógrafos. E um outro pormenor, que eu acho que diz muito também do caráter dele, dessa pessoa afável e generosa que ele foi, que era no final, ia sempre cumprimentar os dirigentes dos dois clubes, os atletas, os técnicos, etc. Portanto, digamos ali no rescaldo do jogo, não é? Muitas vezes em campos pelados, como eram os que eu entrava nos anos 70, não é? Lá ia ele e tal. Mas, digamos, isto para dizer que, e, digamos, regressando à pergunta original, que as coisas não se podem pôr, digamos, dessa forma maniqueísta, não é? Muitas vezes também há divergências entre deportistas. É bom que elas existam. São preferíveis as divergências sadias do que os falsos unanimismos, não é? É sempre de desconfiar dos falsos unanimismos. Muito bem. Eu acho que... Eu antes de passar novamente ao Cristiano Pereira, ia só fazer uma pergunta muito rápida, que é: como é que o jovem do Peloto, anónimo, que tinha um pai, na altura não tínhamos o mediatismo que temos hoje, mas que era uma figura pública de primeiro plano, como é que o jovem do Peloto, neto de grandes portistas, filho de grandes portistas, como é que ele, nas suas relações, na escola, sofria, vivia tudo isto? Não, eu era muito conhecido por ser filho de quem era na altura, não é? Mas tinha discussões, chateava-se com os seus colegas, zangava-se por causa disso, é evidente que eu estava sempre a tomar o partido do Porto, evidentemente, não é? Numa altura em plena fase de afirmação da história do clube.
estava, muitas vezes, de origem, acho que a contendas civilizadas, enfim, nunca ultrapassaram determinados limites, mas era muitas vezes confrontado com isso, não é? Era muitas vezes confrontado com isso. Mas a minha pergunta é mais do estilo, nós todos discutimos com adeptos do Benfica e do Sporting, mas discutimos com algum distanciamento. Outra coisa é alguém cujo pai é, por exemplo, uma figura de primeiro plano do clube e tem sei lá, é confrontado com críticas, já não, digamos, distantes ao clube, mas ao pai. É muito mais difícil. Como é que se vive isso? É mais difícil ter esse distanciamento, claramente. As emoções estão à flor da pele. É difícil ser isento numa situação dessas. Enfim, eu procurava, tanto quanto possível, furtar-me a discussões que, invariavelmente, podiam, enfim, tomar um caminho menos agradável e menos saudável, não é? Eu lembro da faculdade, por exemplo, em que isso acontecia muitas vezes, porque estas contendas entre adeptos de vários clubes existiam. No meu caso pessoal eram mais agudas, tendo em conta, digamos, a minha condição de filho da altura de uma figura pública incontornável e que ainda por cima estava de um lado, que era um lado controverso da história do futebol, não é? Desse lado, isso deve ser daí. Desse lado, de facto, em que se viu uma fase de grande afirmação do início da afirmação do clube. Não, eu acho que vi isso com a tranquilidade possível, nunca fazendo alarde enfim, do que era e de ser filho de quem era, também para um pouco me poupar a esse tipo de confrontações, mas por vezes eram inevitáveis. Muito bem. E eu vou voltar novamente ao Cristiano Pereira, que há um bocadinho nos falou, enfim, já agora, nós temos a tendência no Futebol Clube do Porto de falar muito de futebol. Nós fizemos questão, neste painel, termos cá um portista que, imagino que goste de futebol, mas que fez o seu trajeto dentro do clube ligado a uma modalidade, eu não gosto de chamar amador, gosto de chamar de modalidade de alta competição. Esquerda, nos chutes de bola. Imagino. Desfilando no estádio de tantas coisas todas as horas. Eu imagino. Na altura, como eu disse, no campo da Constituição, fazia-se tudo um pouco. Claro. Houve uma fase em que realmente o futebol era a modalidade também na altura de eleição e todos passaram pelo futebol. Mas a minha pergunta que eu ia fazer ao Cristiano é mesmo essa. O Cristiano, há bocadinho, na sua intervenção, disse que nós, historicamente, somos um clube eclético, já tivemos mais modalidades do que temos atualmente, ou várias modalidades que, portanto, deixaram de existir. E como é que alguém que viveu essa parte, digamos, do clube, embora o clube seja um só, como é que alguém olha para um clube em que o futebol tem um peso tão grande como sempre teve, se calhar atualmente ainda maior do que o que tinha no passado? Como é que olha para este portuguismo mais centrado no futebol, em que as modalidades parecem de alguma maneira ser um apêndice do clube e o clube é cada vez mais futebol? Como é que olha para isto? Eu tive ocasião de exprimir que procurava adaptar-me às circunstâncias, não é? Aquelas épocas dos tais anos 60, 70 era uma realidade, hoje é completamente diferente. É evidente que já acabou de ficar também, já não tinha feito, que parece-me que um bloqueio e com o passado, que realmente o ecletivismo é uma das forças que sustenta toda a razão de ser do clube, digamos assim, não é? O futebol realmente foi e é a modalidade de eleição. O futebol hoje aglutina tudo, não deixa praticamente nada para as outras modalidades, basta verificar-se aqui na empresa desportiva em geral e particularmente na especialidade, porque realmente os espaços para as modalidades são ínfimos. Portanto, eu recordo, por exemplo, para situar um episódio em relação à construção do nosso pavilhão, eu cheguei no pavilhão das Antas com cerca de 8.000 pessoas, para não exagerar, porque se calhar se falassem 10.000 não era demasiado. E quando eu vi que se ia construir um pavilhão, que é o Caixa Dragão, para 2.000 e poucas pessoas, eu disse que era muito pouco. Mas o que é que se passa? E agora, interrogo-me, será que o facto do pavilhão ter 2.000 e poucas pessoas condiciona a adesão de novos adeptos das modalidades,
ou a realidade é mesmo essa, sobram cerca de 2.000 pessoas para irem ver o basquetebol, o handball, o hockey patins. Portanto, é uma dúvida que eu tenho, condicionada pelo facto de realmente a construção foi aquela, não havia mais, não há mais. Se houver 5.000 pessoas para ver um Porto Benfica, seja em que modalidade for, não podem ir, não é? Só podem ir 2.000 e pouco. Portanto, isto no nosso clube, no seio do nosso clube, eu acho que não é um aspecto positivo. É evidente que também percebo as dificuldades que existem. Na época, o clube, e no caso do hockey patins, teve anos a fio a utilizar, enfim, aqui em Gondomar, o pavilhão do Fed, onde teve momentos gloriosos no hockey patins e na história do futebol do Porto, e havia que ter um espaço, e conseguiu-se aquele espaço, um espaço, digamos, que eu gostaria que tivesse o dobro, no mínimo, de capacidades para além de outras valências, nomeadamente a nível de pisos, que possibilitassem realmente a prática do handball e do basquetebol, que regressou, digamos, em termos de competição e muito bem. O voleibol foi uma modalidade espetacular, uma modalidade que nos anos 80, 90, para mim foi uma modalidade que, a nível mundial, evoluiu mais, uma modalidade espetacular em que o futebol do Porto teve equipas formidáveis e foi campeão nacional N vezes. E, portanto, esse seria o meu desejo, seria realmente, penso eu estou ligado a equipe rurais que viveram o futebol do Porto e vivem, que gostaria de ver realmente o futebol do Porto cada vez mais eclético. Não faço disto uma questão de vida ou de morte, portanto, sei que o futebol do Porto tem que ganhar prioritariamente no futebol. Espero que este ciclo de 3 anos bem difíceis na história do clube rapidamente seja invertido. Portanto, eu espero que realmente o futebol sejamos campeões, não 3 anos, mas 100 anos seguidos, não é? Mas quero também, se calhar, tanto ou mais, no hockey patins do futebol do Porto, e não virei ao mesmo nível do basquetebol e do handball, também posso vir a ser muito, ou melhor, a conquistar muitos títulos. Portanto, esta simbiose, deste equilíbrio, acho que é a grandeza do clube e realmente todos, de alguma forma, na nossa posição, eu já tenho ocasião de dizer, tive muitos anos ligado ao futebol, não tenho uma evolução, nem seja ela de que tipo for, tenho de adepto, de crítico, que gosto de manifestar a minha opinião no momento que considero aquilo, e, portanto, mas que no fundo, o que eu quero é um futebol cada vez maior e cada vez com mais títulos. E vou aproveitar para perguntar uma coisa que ao bocadinho deixei passar, que é, alguém como o Cristiano, que foi adepto, sócio, mas para além disso, foi adepto... Sou sócio de 2.224, é um número muito interessante que eu gosto, nunca mais vou esquecer desta atualização. Mas o Cristiano foi atleta de formação, foi atleta de alta competição, foi treinador, penso que foi selecionador nacional. Como é que alguém que teve esta ligação ao desporto e ao futebol do Porto, em diferentes cargos e diferentes funções, via sempre o portista da mesma maneira? Ou via de forma diferente? Eu acho que está a ficar um aspecto, eu digo terrível, entre aspas, conciliarmos a dedicação, o amor num clube e praticar, estar por dentro desse clube, na função de jogador e então de treinador, estamos conversados, ok? Portanto, acho extremamente difícil, é uma missão muito difícil e quem passou por ela saberá aquilo que eu estou a falar, porque realmente o desporto é uma manifestação espetacular, quer dizer, e tem umas vivências e umas reações incríveis. Portanto, as situações acontecem num momento, não se pode ir para casa pensar 2 vezes o que é que se vai decidir naquele momento. O momento acontece e a decisão tem que ser tomada. Portanto, isto origina principalmente quando somos técnicos e estamos num clube como o Futebol Clube Porto, de quem gostamos e de quem conhecemos as pessoas, conhecemos toda a gente que nos envolve nisso tudo, é realmente uma experiência de vida espetacular. E em termos desportivos
acho que não pode haver melhor. Eu não sei se ainda temos tempo, ficar a fazer sinal, penso que sim, que ainda teremos algum tempo. Este micrófono está a funcionar com ruído. Ok, acho que ainda temos algum tempo. Sr. Jorge Vieira. Muito obrigado. Conte-nos lá então, aproveitando que está aqui connosco, como é que foi possível a um clube que na altura vivia, conforme disse, alguns problemas de organização do próprio futebol, como é que foi possível trazermos um jogador do calibre do Covilhas nessa altura? Conte-nos lá como é que isso foi possível para um clube que vivia um bocadinho estes problemas. O Covilhas, penso que toda a gente conhece, era um jogador de top mundial, estava seguramente entre os 10 melhores jogadores do mundo. O Teófilo Covilhas estava seguramente entre os 10 melhores jogadores do mundo. Como é que um clube que na altura, conforme disse, tinha dirigentes empenhados, mas que eram, portanto, amadores, portanto, não ganhavam nada com o clube, e que tinha alguns problemas de estrutura, conforme nos disse, não é? E que era preciso alguém para reorganizar aquilo, alguém como o José Maria Pedroso, como é que foi possível trazer um jogador como o Covilhas? De início foi uma entrada algo complicada, não só pela forma colegial como se funcionava na direção, o que impedia muitas vezes levarmos à frente dos projetos que tínhamos, mas sobretudo a partir de determinada altura e quando financeiramente estávamos um bocadinho em dificuldades, quando recorremos ao Pinto Magalhães, que era o presidente da Comissão Procede, que a maior parte das pessoas que aqui estavam não sabem o que era o Procede, que eram os 25 tijolos, que eram 2 escudos e 50 centavos para fazer uma construção de uma e a dinheiro ia para ali, e ele é que era presidente e só ele podia mexer naquele dinheiro. E nós não tínhamos dinheiro, porque ao fim de 2 semanas o Dr. Américo chamou-me, a mim e aos outros, a dizer que estávamos entregues, a mexer, porque não havia dinheiro, tinha dinheiro para continuar. Recorreu-se ao Pinto Magalhães, o Pinto Magalhães fez realmente disponibilizou, digamos assim, que eram umas centenas de contos ainda, e a partir daí começámos a aliviar-nos. O início foi fazer a contratação do Covilha, do Tibi, do Marco Aurélio, do Celso, isto até numa altura difícil, porque existia a lei da opção, inclusivamente eu trazer o Celso, que era um jogador que eu gostava muito, e porque funcionava também como empresário, quer dizer, e naquela altura não havia empresários, os empresários que havia era só para a organização de espetáculos, não havia empresários destes que há hoje, Jorge Mendes, etc, não havia. Então, o empresário era eu. E então, fomos, embora tivéssemos tido talvez na altura, mas começou a haver um certo alívio, digamos, não é? Bom, organizou-se a equipa, começou-se a valorizar, os sócios começaram a aparecer também, porque naquela altura havia na presidência do Pinto Magalhães, a massa associativa tinha desaparecido grande parte. Começámos então a encher. Entretanto, consigo a vinda do empréstimo do Herédia, que foi um jogador extraordinário que o Barcelona nos cedeu por empréstimo, que nos ficou praticamente de graça, porque o Pavão colaborou comigo, que eu pedi para ele telefonar ao Tommy Doc, para ele trazer cá a equipa que estava a treinar, que era o Manchester United, e ele conseguiu trazer, com o Bobby Charlton e o Charles Cristiano, fizemos mais dinheiro do que aquele que tínhamos gasto com a aquisição. E fomos andando assim. Ainda por cima consegui um desconto, era 1 milhão de pesetas que o empréstimo do Caravana do Porto. Entretanto, ele fez um desconto de 200 mil pesetas, que era um bastante dinheiro. Recuperámos. Quer dizer, fomos recuperando lentamente. E eu comecei a ver, quando o associado se começa a perceber de que nós estamos a investir, que nós estamos a tentar renovar, o próprio associado aí também corresponde, porque era um pouco como o associado, um pouco como algum, nem todo, como imigrante. Vai a Fátima, não é? Vai desde que correspondam, ele. E então começamos efetivamente aí a crescer. Em determinada altura surge a possibilidade de Covilhas. Do Covilhas, eu tinha visto os jogos do Covilhas no México e havia 2. Eu estive a falar com o Chabaeta, veja lá se este Covilhas que aparece aqui
assim, que estava na Suíça, se era que era um colombiano, tinha uma barriguinha, se esse não interessa. Se é o Portinho, pode ser que interessa. E então eles estavam jogando o Basel. E eu faço um contacto lá para a Suíça, que havia um certo, digamos, que ele não estava adaptado ao futebol. O sol, temperaturas altas, vai para a Suíça, jogava uma vez por mês, porque a neve não deixava jogar todos os domingos, e ainda por cima, ele estava bem e queria voltar. Isto começa a ser divulgado nos jornais. Recebo um telefonema de um associado e grande portista, Jeremias Neves, que me diz: olha, eu sou o sócio número tal, estou aqui na Jomar, queria falar consigo, você venha aqui, se faz favor. Mano, digam lá, é verdade esta possibilidade da vinda de Bovilhas? Pode-se concretizar? Sim, se agora pastinha, pode. E dizer, então, está tudo encaminhado, mas temos que arranjar o dinheiro, não é? É evidente. 5.600 contos. Porque era assim, não havia empresários, portanto, senão eu custava 3 vezes mais, não é? Mas não havia empresários naquela altura. E eu ainda estou à espera que ele me dê uma prenda, que ele disse que foi para o aeroporto. Ainda fiquei à espera que ele me prenda que só podia ser chocolates, neve, um relógio, mas nem nada, nenhuma das coisas. Nada, nem embora. Entretanto, recebo o telefonema, ele chamou, se é verdade, você conta com 1.000 contos meus e 500 do meu sócio XE Marques Pinto. E, cara, já um terço da verba, já começa a alimentar situações. Pois, o pai Pôncio Monteiro, deu-me 250 a ele, questão, mas não pode vir nos jornais. Está bem, não vem em jornal nenhum. O pai Pôncio, deu 250 contos, disse para vir nos jornais. Até vem nos jornais todos, se quiser, venha, mais dinheiro. Mais sei de um outro, já começamos a juntar dinheiro. O Pavão, também, de uma forma indireta, movimenta a massa associativa. Porque o Pavão é o primeiro a vir ter comigo e disse: nossa, esta história do Bovilhas estão aqui. E metimos uns cheques para o Bovilhas e então o Pavão foi o primeiro a que comprou dois contos, 2.000, o Pavão, deixe ver, porque eles vêm também valorizar a mim e vêm valorizar-nos a todos. Se ele ganhar muito dinheiro, nós vamos também ganhar mais. E isto foi um grande empurrão, isto também contagiou, digamos, a massa associativa, e nós começámos a ter ali uma série de correspondência, uma série de ofertas. Inclusivamente, um grande deportista que eu não posso deixar de referir, que até foi meu colega de escola no Colégio Araújo Lima, que é o Artur Santos Silva, que era na altura presidente do banco do BCP, do Banco de Magalhães, do Banco Português do Atlântico, BPA, Banco Português do Atlântico, que era na Praça dos Leões, do Rivoli, daquela João São Quarto, dizia: nós Jorge, está aí, estamos a precisar de cerca de 2.000 contos para entregar o dinheiro ao empresário. O valor é exatamente aquilo que o empresário tinha pago à Aliança do Peru. Ele mostrou-me o contrato, ele veio ganhar exatamente a mesma coisa, foi cedido pelos mesmos valores. E o Bovilhas queria exatamente o mesmo valor também que estava a receber no Basel. Depois de ter vindo cá, porque ele veio uma primeira vez ver como é que eram as instalações, ver como é que era o clube, porque ele não queria enfiar outro barrete como tinha enfiado com o Basel. E, portanto, desde que certificou que o clube tinha condições e tinha gente, aceitou vir. Na altura em que estou a fazer o contrato com ele, quer dizer, juntámos o dinheiro, então o Artur Santos Silva faz um aval, fizemos um aval de 2.000 pontos que faltava, na condição daquilo ser reformado, a gente não ter dinheiro para pagar. Ele dava um jeitinho, 20%, 10%, mas colaborou, arranjámos o dinheiro e entregamos. Na altura em que eu estou a assinar o contrato, sem querer, acabei por fazer um contrato felizmente bom, porque podia ter sido mau. E qual foi? Foi que na altura o Bovilhas queria receber $5.000. Isto tem 73, $5.000. E eu disse: o Salazar não deixa pagar em dólares. E o empresário, que era um empresário internacional de transportes públicos e de mercadorias, eu disse ao Sr. Ruhr Reisdorf, que ele se chamava: o senhor está bem consciente da capacidade de Portugal. Portugal tem uma moeda forte e estável há uma data de anos.
com qualidade idêntica para a França, para o Marco, para a Libra, para o dólar, que era 25 escudos naquela altura, e o empresário confirmou, que foi lá ver o registro, sim, portanto, eu dou-lhe a conversão. Neste momento, 5 mil dólares, equivalente a 125 contos. Foi o contrato que eu fiz com o Copilha, 125 contos. E ele recebia 125 contos, mas com coisa que ela recebeu só 80 contos livres, porque ele fazia os descontos. O que é que acontece? Eu não estava à espera, nem vi eu que fiz o 25 de Abril, nem fiz parte dele. Os 5 mil dólares foram-se embora. O dólar, depois para se comprar um dólar, já era preciso não 25 escudos, mas 125. Quer dizer, ele acabou por ficar prejudicado. Nunca mais recebeu a importância correspondente aos 5 mil dólares. Ora, se eu tivesse aceitado, onde é que o Porto depois ia buscar dinheiro para pagar 12 mil? Quanto é que estaria depois por mês? 5 mil dólares? 6 mil e tal contos? Não. Fortuna, não. Portanto, isto foi um pormenor do qual eu não tive culpa, nem quis prejudicá-lo. Aliás, ficámos sempre amigos, que ele reconheceu que não tive nada a ver com esta desvalorização. Mas isto vem a propósito do seguinte: houve motivação, e os sócios, quando estão motivados e são incentivados, eles colaboram, e são os primeiros a aparecer. Quando as coisas não estão bem, é natural, é como é tudo. Mas é que o portista realmente é um pouco melhor a ganhar. Perder nem sempre é boa peça. Não é? E nós temos que estar preparados, porque nós não podemos ser eternamente campeões, nem ninguém o é, nunca, não podemos ser. Agora, o que devemos é fazer intervalos, os menores intervalos possíveis, para não desfalecermos e estarmos aí vivos. Muito obrigado. Eu só queria acrescentar dois pormenores que também têm interesse. É que nem tudo nos correu bem, porque infelizmente ou nós todos ficámos sem saber como é que seria a equipa do Porto com o Pavão e o Covilhas. Ficámos sem saber, porque ele perdeu-se. Perdemos um central, uma Manhissa num acidente. Não tínhamos dinheiro para comprar um central, transformámos um central, um ponta de lança, está aí o Valdemar, que foi colega dele, o Ronaldo era ponta de lança, e então falei com o Feliciano, não temos, vamos. Depois, ainda por cima, nós não beneficiávamos do critério que beneficiavam os clubes de Lisboa, porque naquele ano eu perdi Serinho, foi para Angola, mobilizado, Chico Gordo, Lemos, ponta de lança, que marcou 4 gols ao Benfica, se calhar foi por causa disso, mandaram para a Guiné. E o primeiro Guiné, fomos lá fazer um jogo, e Lisboa, e a seleção da Guiné contra nós. Quer dizer, eu não me recordo de nenhum jogador do Benfica ou do Sporting, dos nossos mais diretos adversários, ter ido para a guerra, para Angola. Esse era o problema. Lutávamos, portanto, também com armas diferentes. Com esta diferença. Independentemente, falando em estrutura já de trás, também prejudicar muito, o Porto nunca esteve ligado a uma presidência da Federação. Foi sempre uma vice-presidência de mais fraquinha, porque eles eram alternadamente Sporting e Benfica. 1 ano, 2 anos um, 2 anos o outro. E a tesouraria do Bolonense, eles tinham tudo na mão. Nós tínhamos lá um vice-presidente que tinha que fazer-nos a vontade. Mesmo aqui a nível do Porto, nem sempre tivemos direções que defendessem também o futebol do Porto. Portanto, lutamos ainda durante muito tempo com algum. Hoje, neste momento, penso que temos um presidente da Federação Portuguesa de Futebol, embora me pareça que não seja muito da simpatia do atual presidente nosso, do Pinto da Costa, mas eu, por aquilo que ele tem feito, pelo que eu tenho lido, as coisas que ele tem feito, penso que está num bom caminho. Porque, na minha opinião, o Porto não precisa de tirar benefícios, o Porto só precisa de não ser prejudicado. Precisa de uma estrutura, precisa de estruturas corretas, limpas, e não de favores. Nessa altura nem as vitórias terão interesse, não é? E falamos de venda com árbitros, não precisamos de árbitros, precisamos de ter boas equipas e que os árbitros funcionem direitinho.
Porque o Porto só pode tirar benefícios dos seus valores e da sua capacidade. Não tem que recorrer os outros, quem não tem capacidade é que recorre subterfúgios, habilidades bom. Isto, se fôssemos falar de árbitros, dava tema para o dia todo, não é? O José Maria Pedroso costumava dizer, eu li isso, que não era só isso, ele costumava dizer que para os jogos em casa podia vir um qualquer, mas para os jogos fora convinha que fossem bons. Não é? Ora bem, nós durante o dia temos aqui pequenos espaços a que chamamos portistas da arquibancada, portanto vocês estão na arquibancada, não é? Portanto estão a ver porque é que a gente chamou isto portistas da arquibancada, e o Jorge Vieira há bocadinho disse que quando os sócios do Porto estão motivados, as coisas funcionam melhor. E eu gostava de saber se vocês estão motivados para fazerem uma pergunta, 2 perguntas, um comentário, portanto é a vossa vez. Agora, portistas da arquibancada, nós temos aí pessoas que têm microfones, precisava era que alguém me fizesse um sinal para o microfone chegar a onde vocês. Não me digam que os portistas hoje aqui na arquibancada estão um pouco motivados. Então vamos primeiro aqui. Não se importa só de dizer quem é, de se identificar, por favor? Eu sou a Carminha, acho que quase toda a gente. Não precisa de se identificar, não é? O que eu queria dizer ao Cristiano é sobre o pavilhão. Sobre o pavilhão. Eu acho que falou muito bem, antigamente os pavilhões estavam cheios e agora temos um pavilhão muito bonito, maravilhoso, e que só leva 2.000 e poucas pessoas. Mas que, penso eu, neste momento não precisávamos de um maior, porque o pavilhão está sempre vazio. Tem meia dúzia de pessoas que vão ver os jogos todos e depois outros que só vão ver o Porto Benfica ou o Porto Sporting. De resto, o pavilhão está vazio. Neste caso, o nosso pavilhão tem lotação suficiente, porque é constrangedor ver um pavilhão daqueles tão bonito, com atletas maravilhosos que nós temos. Uma equipa de hóquei fez 10 campeonatos seguidos, handball fez 7, portanto, os nossos meninos do basquete também ganham. E pronto, nunca enche 2 ou 3 vezes por ano, quando é Porto Benfica, o Porto Sporting. Portanto, acho que eu, a meu ver, que gosto muito do pavilhão e não perco um jogo só, pronto, que neste momento o nosso pavilhão é mais que suficiente. É preciso cativar os nossos outros sócios para irem ver os jogos todos, apoiar os meninos nos jogos todos, porque, pronto, eu acho que não há muito mais a dizer. Obrigado. Cristiano. Eu uma questão, mas na última parte da sua intervenção respondeu. Há que pôr os sócios e os simpatizantes do Bloco Partilhão para não. Tem alguma sugestão para que isso aconteça? Olha, eu acho que para se ver um jogo, seja o que for, tem que se ter muito firme, tem que se fazer muitos sacrifícios. Muitas vezes, para irmos ver um jogo de basquete ou de handball ou de futebol, não vamos a outro sítio, não é? E, portanto, há que fazer escolhas. O portista, que vai ao Dragão, que gosta de futebol, que agora não apanha, mas antigamente apanhávamos chuva, que nos entrava pelo pescoço e saía pelos pés. E ainda vinha a brincar com esta menina a dizer que nas casas de banho fazíamos xixi de cocarinhas e ia levar com a água dos chuveiros dos autocolismos nas costas. Portanto, eles têm as condições todas que nós nunca tivemos. Portanto, vamos e já que as pessoas da minha idade vão um pouco, começar a incentivar os jovens para que daqui por uns anos, quando as pessoas como eu, que realmente fazem às vezes sacrifícios para ir, que dão tanto esta perna, vou a Porto e vamos. Portanto, é preciso incentivar, dar motivos para incentivar. A sua presença e das companhias que normalmente fazem parte do seu grupo é apreciada, que eu sei, apesar de não estar por dentro,
por todos os atletas e não só das diferentes modalidades. Realmente o ideal era que houvesse umas dezenas muito largas de grupos a apoiar as modalidades. Mas eu também gostava de dizer duas coisas sobre isso. A primeira é o seguinte, e há bocado foquei nisso, quer dizer, quando se faz um pavilhão, é evidente que nas leitas também havia jogos das modalidades em que estariam 200, 300, 400 pessoas, mas havia muitos jogos que estariam 5.000, 4.000, 3.000, 6.000, por aí. Portanto, quando se faz um pavilhão para 2.100 pessoas, eu fico sem saber se o problema foi da lotação do pavilhão ou se o problema é do desinteresse das pessoas, neste caso dos associados e dos simpatizantes, não é? Porque eu estou em casa e há um Porto Benfica em Hóquei Patins e eu digo assim, só podem estar 2.000 pessoas, eu se calhar tenho aqui o Porto Canal, estou no meio da família, está um frio de rachar e chove e o diabo, se calhar vou ficar em casa e depois chega-se ao pavilhão e o pavilhão não está cheio, porque muitas vezes, visto que o pavilhão tem lotação esgotada, chegamos lá, lotação esgotada, há muitos lugares. Isso é um aspecto. O outro aspecto, também no futebol, a situação é idêntica, quer dizer, o estádio creio que tem 50 e picos mil lugares e a maioria dos jogos são 20 e tal mil, 30 mil, portanto há aqui uma proporção em função das duas estruturas também que, enfim, atesta um bocadinho o que é jogar-se um Porto Benfica e um Porto Sporting e um Porto Golpilhares e um Porto Rio Ave no futebol, não é? Portanto, não sei se ajudou um bocadinho isto, mas eu corroboro e de que maneira, porque nós o que era bonito é ter aquele pavilhão, pelo menos com 1.500, 1.600 pessoas em todos os jogos. Muito obrigado. Força. Deixem-me só fazer um comentário, não posso resistir a fazê-lo. Dizer duas ou três coisas, um pouco em linha com o que disse o Cristiano. Primeiro, Portugal não é um país que tenha cultura desportiva. A gente nunca se pode esquecer disto, infelizmente. Eu dou sempre este exemplo porque acho que é um exemplo bem ilustrativo. A Austrália, que tem 18 milhões de habitantes, é uma potência desportiva à escala global. Nós não somos. Porquê? Porque a Austrália tem cultura desportiva. Basta lembrarmos dos Jogos Olímpicos de Sydney, basta olharmos para uma panóplia alargada de modalidades e perceber que os australianos são fortes, invariavelmente, em grande parte dessas modalidades. Portanto, não há cultura desportiva, porque a cultura desportiva joga-se na escola, joga-se através da massificação. Eu costumo usar muito esta metáfora. Nós agora olhamos, por exemplo, para os êxitos recentes das camadas jovens da Seleção Nacional, por exemplo, no futebol. Fomos campeões europeus há muito pouco tempo, sub-17. Porquê? Porque o futebol é talvez a única modalidade em Portugal em que há uma massificação a sério e em que se trabalha a formação a sério. E, portanto, é preciso joeirar muito cascalho para sair uma pepita. Percebem a imagem, não é? Isto é como quem apanha diamantes. Para apanhar um diamante é preciso joeirar muito cascalho. Dito de outro modo, para aparecer uma estrela como o Cristiano Ronaldo ou como o Cristiano no hóquei, é preciso muitos praticantes. Portanto, falta de cultura, é evidente, não é? Quanto mais praticantes houver, maior é a probabilidade estatística, isto é estatística pura, de aparecer um craque, ou 2 ou 3 por década. Bom, outra questão, que é, eu tenho que o dizer, a desvalorização das modalidades ditas amadoras. O desporto, eu repito, acho que sou completamente insuspeito para dizer que tenho uma paixão enorme pelo futebol, mas o desporto não é só futebol. O desporto tem toda a sua expressão, em toda a sua plenitude, vai muito para além do futebol. Ora, quando nós em Portugal desvalorizamos as outras modalidades que não o futebol, e o futebol que já tem poucos espetáculos, isso tem a ver hoje também com a forma como se vive o desporto, e é evidente que as televisões, eu lembro-me aqui há anos de uma música que dizia Video Killed the Radio Star. Não é? Video Killed the Radio Star, aqui é um bocado a mesma coisa, não é? A televisão matou a ida ao futebol e o poder desfrutar do espetáculo ao vivo em certa medida, não é? Embora uma coisa não substitua a outra, é muito melhor lá estar dentro do que ver para a televisão, mas compreendem-se as razões. Agora, essa desvalorização das modalidades, essa perda de ecletismo que também aqui falamos,
e que se aplica ao Porto. Eu dou um exemplo, enfim, esse vivo em casa, porque o meu filho joga no Dragon Force Sub-16 em basquetebol, que anda a saltar pavilhão em pavilhão para treinar. O Porto não tem hoje uma capacidade de infraestrutura instalada que permita acolher as várias modalidades, as que ainda tem, já para não falar no voleibol que desapareceu, no atletismo que desapareceu, o ciclismo que felizmente agora é retomado. Eu deixo aqui a pergunta, uma modalidade que está em clara ascensão em Portugal é o futsal, e é importante perceber aqui a estatística. Em Portugal as modalidades mais praticadas são o futebol, a clara distância das demais, a seguir vem o voleibol, o handball e o basquete, mais ou menos a mesma coisa, depois atrás vem o hóquei patins e o futsal, e o atletismo. Basta dizer uma coisa que a mim me constrange, a única equipa de atletismo que existe no concelho do Porto é a Escola do Movimento, agora vai aparecer uma outra, que treina na FADEUP. Ou seja, é um bocadinho constrangedor perceber que o maior clube da cidade, uma das maiores agremiações desportivas do país, não tem atletismo, que é, sabemos, a rainha das modalidades olímpicas, não é? Portanto, quer dizer, acho que isto vem a propósito do pavilhão ter pouca gente. É natural que o pavilhão tenha pouca gente. Eu vou várias vezes ao pavilhão, mas reconheço que muitas vezes é mais convidativo ver o Porto Canal em casa, não é? Permite ver repetições, permite uma série de outras coisas, não é? Mas enquanto não se revalorizarem as outras modalidades, vai ser muito difícil criar a tal cultura desportiva e voltar a ter pavilhões cheios. Por isso, compreendo, não vale a pena agora fazer pavilhões para 7 ou 8 mil pessoas, quando eu vejo isso, ou quando lá vou pelo Porto Canal, que estão 300 pessoas a ver um Porto de Golpilhares ou um Porto do Avanca em handball, não é? Ora, eu mais antes vou querer acrescentar, e vou estar de acordo com o piloto, porque eu passei uma situação que foi esta. A Direção-Geral dos Portos tinha a delegação aqui no Porto, era esfiada pelo professor Puga, falecido professor Puga, que era uma excelente pessoa e um excelente técnico. Em determinada altura ele chamou-me para fazermos um movimento de futebol, para montar um movimento de futebol juvenil, que começou a ser primeiro um movimento de futebol juvenil, depois a bola de neve, fizemos vários. E eu disse, doutor, o futebol é uma que seja um chamariz para atrair as crianças aqui a virem o futebol, tudo bem, mas nós depois temos é que ter técnicos, porque nem todos têm habilidade para a bola. A bola ainda por cima é aquilo que tem que nascer com ele, o jogador de bola tem que nascer com ele. Os outros não poderão ser também um bocado fabricados, mas o jogador de futebol tem características muito natas, e portanto temos que pôr uma equipa técnica que sabe avaliar as condições físicas e que canalize, digamos, fuja o termo, canalize os jovens para a modalidade que mais está dentro das suas necessidades, da sua vontade, do seu querer, da sua disponibilidade. Porque as escolas, e isto só é nas escolas que tem que se fazer, porque os clubes, em princípio, não estão disponíveis muito para estas coisas, praticamente é só para o futebol, monta-se não sei quantos, mas é só pensar no futebol. E hoje, ainda por cima, é tudo alimentado, que até o meu pai mandou-me embora para a Suíça porque não queria que eu jogasse futebol. Os pais de hoje, ao contrário, pagam-lhes para eles jogarem. Quer dizer, eles não faltam, os próprios pais, muitas vezes andam um bocadinho girados, porque sem saberem ainda por cima se os filhos têm alguma habilidade para darem continuidade a serem futebolistas. Portanto, isto tem que ser utilizado a nível estatal. Isto é o governo, é que é o primeiro grande responsável pela falta de cultura desportiva. Porque quando eu digo isto, nós temos na Suíça, não tínhamos 3 modalidades. Tínhamos basquete na escola, basquete, e não era preciso pavilhões, era cá fora, chuvesse, neve, não interessa, ginástica, voleibol, tudo, subir, fazer ginástica, subir aos postos, por ali acima. Quer dizer, isto não era só ali, era em quase todos os colégios que havia esta zona. E quais são? Tirando uns livros, coisa de lá, não se fazem as escolas. Não é preciso pavilhões. Os pavilhões, ainda por cima, ficam caros. Estava quase para um tema de um painel. Só que a mim já me estão a dizer. Posso interrogar só uma coisa? É que eu. É muito rápido. É o Adelino Teixeira aqui no estava. Um abraço, desculpa.
Havia aqui assunto para continuarmos a falar em torno deste tema, mas há uma pessoa que já me fez sinal há bocadinho, eu ia passar ali a palavra. Sim, bom dia. Daniel Seabra, que, antes de mais, parabéns à organização. Eu gostaria de fazer um breve comentário às palavras do Sr. Jorge Vieira, porque foram muito pertinentes, sobretudo quando destaca a dimensão celebrativa que deveria haver relativamente a figuras passadas do clube. Eu revejo-me nessa perspectiva, mas gostaria ainda de aduzir alguns argumentos a favor dela, porque penso que a homenagem não deve ser apenas uma homenagem. O passado é o último, se soubermos retirar dele uma memória coletiva que confere o pilar para uma identidade que é vivida no presente e depois é projetada no futuro. Assim sendo, importante é percebermos como é que estes valores do passado nos podem ser úteis no futuro. Infelizmente, eu não vislumbro até ao momento no Futebol Clube Porto, e para além do seu museu, que obviamente é um belíssimo museu, não vislumbro qualquer tipo de estratégia de âmbito cultural no sentido de valorizar estas narrativas, de valorizar aquele que é, na verdade, o património do clube, porque o património não são as paredes, não é um imobilizar incorpóreo que metemos na contabilidade. O património é precisamente, o património do clube é precisamente estas memórias que obviamente devem ser reveladas, porque elas dizem-nos muito acerca dos valores que fundaram e que fizeram precisamente a evolução do clube, tornando-o hoje num dos clubes, a meu ver, mais importantes do mundo, uma vez que com os recursos que tem disponíveis consegue estar a par de clubes como Barcelona, Real Madrid e, portanto, a meu ver, um dos melhores clubes do mundo. Ora, a questão está precisamente em valorizar isto, porque é preciso que nos lembremos que o Futebol Clube Porto tem este património e, portanto, é um património que está a cargo dos dirigentes do clube e está a nosso cargo. Portanto, nós somos portadores e responsáveis pela memória de um conjunto de pessoas, muitas delas, infelizmente, já partiram, mas outras que contribuíram para o clube em situações muito mais difíceis, em que era necessário servir o clube e não servir-se do clube, e, portanto, o aproveitamento destas narrativas e destes valores, a meu ver, deveria estar contemplado numa política cultural e de divulgação da história do clube, que, a meu ver, deveria estar muito para além de um mero museu e deveria estar precisamente sustentada em destacar destes exemplos narrativas para que se perceba, narrativas e símbolos, para que se perceba no futuro a dimensão que é e que assume o Futebol Clube Porto, e para que se perceba também que, efetivamente, estamos perante um património para o qual contribuíram muitas pessoas que tem de ser preservado. Eu agradeço ao Daniel Seabra. O assunto que o Daniel tocou e que vem na sequência do que nós falamos aqui é um assunto importante. Nós, na parte de tarde, vamos ter uma apresentação do Paulo Rizarro, cujo tema é 3 séculos de portismo, que de alguma maneira vai procurar endereçar algumas das preocupações que estamos a falar aqui. Nós estamos super apertados de tempo, já me fizeram aqui vários avisos. Há uma pessoa ali que já me tinha feito várias vezes sinais, portanto eu vou dar a palavra, peço desculpa às outras pessoas, eu vou dar a palavra àquela pessoa que já me tinha feito sinal várias vezes e depois eu pedi às outras pessoas se interviam nos próximos espaços de portismo da arquibancada, porque não vamos ter tempo para tudo. Olá, bom dia. Eu sou o João Espírito, sou sócio do Futebol Porto, um sócio um bocadinho triste, porque o nosso clube, infelizmente, tem todos
grandes conquistas. Nestes últimos 3 anos, não vou começar a frisar, todos nós sabemos o que é que o Futebol do Porto tem ganho. Sobre esta altura, queria fazer uma pergunta ao nosso dirigente, ao antigo Sr. Jorge, que conselhos é que ele daria à administração da SAD, porque nós estamos aqui a debater o nosso clube e nós, quando alguns ao futebol, recordam-se que nós só não amamos nada, porque a equipa de futebol é SAD e não é nossa. Portanto, não traz sempre que o nosso clube, não podemos falar da equipa de futebol, porque a equipa de futebol não é nossa, é da SAD. Portanto, o nosso dirigente, passado, conselhos da Câmara, a administração da SAD, para o nosso clube retomar o ciclo das vitórias. Muito obrigado. Uma pergunta difícil. Evidente que a situação que eu enfrentei com todo o amadorismo não tem nada a ver com os tempos de hoje. O futebol hoje tornou-se um espetáculo, uma indústria. E a partir do momento em que nasceram as SADs, isto hoje é todo, há tudo muitos interesses que me escapam. Eu não, inclusive, nem estou dentro do funcionamento correto de toda a administração. Portanto, eu penso que eles estarão preocupados em ter o melhor e, entretanto, se nós ganharmos, se estiver a ganhar, eu costumo dizer, quando se ganha, está tudo certo, mesmo que esta estrutura esteja mal, mesmo que esteja mal montada. Se a bola bate na barra e entra, está tudo bem. Embora está tudo mal. Se a bola bate na barra e não entra, está tudo errado. E também estão a fazer entender. É muito em função dos resultados as nossas reações. Queremos ganhar sempre? Não é possível. Não é possível ganhar sempre porque os outros também querem e há fortes candidatos também, que é normal. Nós já temos, ao longo destes últimos 30 anos, já fizemos coisas que eram pensadas, se calhar, na maioria de nós ter-se feito. Entretanto, vai haver entregos e vai haver, porque não há país nenhum, inclusivamente, eternamente vencedor, sempre o mesmo, não há. Nós temos que ter paciência, temos que ter alguma compreensão, porque só não vivamos em interregnos longos, porque 3 anos sem ganhar nada já é demais, realmente. É muita coisa. Mas eu penso que ninguém mais do que os atuais diretores estarão interessados, estão como nós, porque eles são os que mais ganham, porque nós, se ganharmos vendemos amigos, deitamos uma garrafinha de champanhe abaixo e não sei o quê, está tudo feito. E eles não, ganham milhares e milhares de pontos todos, não é? Portanto, a estrutura é aquela que eles montarem. Algumas vezes dá-nos a impressão, eu estou de fora, não posso, que há uma certa distração ou um menos apoio, isto esporadicamente. Mas isto, também não há ninguém que esteja sempre atento às coisas, também é normal entre nós portugueses. Portanto, às vezes só quando o fogo nos chega aos pés é que nós nos lembramos de pegar no extintor. Entretanto, já estamos a ver o fogo. Vamos a ver, este ano foi um ano de muita pressão e penso que desta vez os resultados vão ser diferentes do que foram até agora. Muito obrigado. Eu agradeço ao Jorge Vieira, ao Cristiano Pereira e ao Rui Pedroso, para quem peço uma salva de palmas.